Boa tarde novamente. Que o Senhor os abençoe, meus queridos irmãos, Deus os abençoe. E também saudamos com muito carinho, no dia de hoje, a todos os irmãos e a todas as pessoas que vão nos ver no vídeo no estudo bíblico. Uma saudação muito especial para todos eles. E assim que antes que iniciemos aqui o estudo da palavra do Senhor, onde vocês têm a oportunidade de perguntar, de ler, porque depois de ler tanto a Bíblia, surgem muitas dúvidas, muitas perguntas, e é muito bonito que nós nos preocupamos por entender a linguagem. O idioma vai evoluindo, como tudo na vida evolui. E estes escritos que estão desde faz muitos séculos, é a mesma mensagem, as mesmas palavras, é o mesmo tema, porém, devido à evolução do idioma, há muitas palavras que às vezes as pessoas não entendem, não compreendem. E precisamente isso é o que Deus permite em nós que possamos entender, compreender e pôr em nossa linguagem atual palavras dos apóstolos, palavras do Senhor, dos profetas da antiguidade, tudo o que eles falaram, tudo o que Deus lhes inspirou através do Espírito Santo, que ensinasse, que pregasse, que falasse ao povo. Isso mesmo é o que hoje nós também lemos aqui na Bíblia, mas que cada vez que o lemos, o entendemos de uma forma fácil, simples, porque Deus está conosco e o Espírito Santo está aí para nos fazer compreender esse mesmo idioma, essa mesma linguagem, essas traduções antigas, e o Senhor nos esclarece muito o que eles quiseram dizer, para que hoje possamos deleitar-nos, possamos aprender, possamos ter convicção e segurança em Deus. Isso é o que fazemos, assim que agora vamos compreender que quantas vezes lemos Efésios? Muitas vezes. Mas hoje vamos ler e nos vai parecer que é a primeira vez que o lemos. Nos estudos bíblicos é muito interessante, é muito importante assistir, porque há muitas perguntas que talvez vocês se fizeram, muitas inquietações, muitas dúvidas, ou talvez algo os confunde, e nos estudos bíblicos vocês têm a resposta. Por isso é importante estar nos estudos bíblicos. Às vezes, até eu mesma aprendo nos estudos bíblicos, porque o Senhor dá tanto conhecimento que nunca havia passado, pois, por nossa mente. E quando eu ouço algo que o Senhor dá, eu digo, eu quando disse isso, em que momento? Creio porque estou aí ouvindo essa voz gravada. E senão eu não creria que eu havia dito essas coisas, porque isso não é de nós, isso é de Deus. É Deus que no momento dá a resposta, o conhecimento, e por isso temos que valorizar tudo que Deus faz por nós, valorizar essa promessa que Deus fez. Faz mais ou menos 45 anos que Deus fez uma promessa muito formosa a 4 pessoas. Era como a 1 da manhã, e o Espírito Santo dizia que ele estaria formando uma congregação, uma igreja onde ele mesmo seria o governante. Ele mesmo estaria dirigindo esta igreja, esta congregação. E dizia o Senhor, porque em todas as outras congregações, todos se tornaram materialistas e cada um buscava o seu. E que se tornaram tão materialistas e se apartaram do espiritual. E por isso o Senhor não lhes dava o espiritual. Porque cada um estava interessado era no dinheiro, no lucro, no poder, nos títulos. Isso dizia o Espírito Santo naquela noite, ou aquele amanhecer que era 1 da manhã.
E dizia o Senhor, eu quero que venham corações dispostos a fazer a minha vontade, que sejam humildes, que sejam simples e que se deixem governar e que não se deixem levar pela ambição, pelo lucro, nem pelo materialismo, mas que verdadeiramente pregam e ensinam a palavra. E o Senhor dizia, eu vou me manifestar, vou dar do meu espírito, vou dar os dons espirituais. Essa foi a promessa que o Senhor fez essa noite. Ele dizia, eu vou encarregar-me de que as pessoas se reúnam, se congregam, eu os vou convencer, porque eu vou lhes falar. Vocês não têm que fazer nenhum trabalho difícil. Nesse tempo, disse o Senhor, vocês não têm que ir nas casas, batendo de casa em casa, falando às pessoas, nem têm que fazer tantos programas, nem tantos eventos para chamar a atenção das pessoas. Sou eu que vou converter esses corações. Diz o Senhor que o trabalho era dele. Ele dizia, vocês somente sirvam de instrumento. Vocês serão instrumento em minha mão. E deixem-se levar do que eu quero, e eu converterei os corações, e converterei as almas. E assim aconteceu. Passou os anos, e Deus está convencendo a cada um, porque Deus lhes falou a seu coração. Para a maioria, através do dom da profecia, quando oram pela pessoa, e começa a profecia a fluir, então o Espírito Santo começa a dizer o profundo do ser, o escondido, o segredo que há, e a pessoa se assusta e diz, quem lhe contou minha vida? Essa é uma pessoa que eu não conheço. Quem? Mas se não pode, Deus. Pode ter sido Deus, porque quem mais conhece meu segredo? Conhece o que nem minha família sabe. Nem minha mãe sabia essas coisas. E aqui essa pessoa que está orando por mim, está me dizendo tudo isso. Então é porque é Deus o que está aqui, porque eles pregam a Deus. E Deus está manifestando neste lugar. E assim, dessa maneira, como Deus prometeu, Ele está fazendo. E Deus disse, o que mais dispõe a seu coração, mais lhe dará o Senhor. Assim que isso depende de cada um de vocês. Depende de nós. Queremos mais, pois dispomos mais nosso coração para Deus, e verá como Deus atuará em nossas vidas e fará esses milagres maravilhosos, nos dá a felicidade, nos dá a paz, e além disso, trabalhamos, evangelizamos, falamos às pessoas, servimos a Deus, e Ele nos dá a paz, a felicidade, e um dia nos dará a vida eterna. Porque do que precisamos neste mundo? Paz. Felicidade, mas aqui dentro do ser, a paz daqui, a paz interior é a que queremos. A felicidade, que sintamos alegria e desejo de viver, que sejamos felizes com o pouco ou com o muito que temos. Isso é o que precisamos, e não uma pessoa com desejo de suicidar-se, porque andam sem Deus, porque não tem paz, porque não há felicidade. Mas Deus, isso é o que nos dá. E isso é o que Ele quer, que todos nós sejamos instrumento nas mãos do Senhor. Que se cumpra o que Deus prometeu aqui com o apóstolo Paulo, no ensinamento de Efésios 4:11, onde o apóstolo Paulo dizia que o Deus lhe revelou que o Senhor Jesus Cristo, em sua igreja, pôs um grupo de pessoas para edificar aos crentes, aos santos, para formar sua igreja, para aperfeiçoá-la, e disse que ele pôs os apóstolos, os profetas, os mestres, os evangelistas, para que a igreja seja perfeita. Mas que as pessoas materialistas, sabe o que fizeram? As pessoas materialistas, como não tiveram, não receberam o Espírito de Deus em sua vida, em seu coração, então eles se conformaram em fazer título. E vamos fazer esse título, e a este vamos nomear de apóstolo, aquele vamos lhe pôr o título de profeta, a este lhe colocamos o título de evangelista, e já. Aí se cumpre Efésios 4:11, pois se cumpre para o materialismo das pessoas, mas não se cumpre na realidade.
porque dizem que tem o título de evangelista, de maestro e não sabem doutrina. Quando oram por alguém, ninguém, se oram por 10 pessoas, nenhuma se cura. Se oram por 50, nenhum sequer recebe o milagre. Então, onde está o título? Não é receber o título, mas o quê? Demonstrar. Demonstrar. É isso. Se demonstra com ações, com realidade. E quando você ora por 10 doentes, um se cura, pelo menos você diz, Deus me deu o dom de cura. Me disse que me usaria para fazer essas curas e veja que este se curou. Então sim, Deus está cumprindo em minha vida o que me prometeu. Então sim, eu posso contar aos meus amigos que eu tenho o dom de cura e que eu vou orar pelas pessoas que estão doentes. Porque já vi o primeiro que se curou. Dessa maneira é que nós fazemos essa análise em nossa vida para descobrir se estamos andando no caminho que é, no verdadeiro caminho, ou não estamos andando no verdadeiro caminho do Senhor. Não nos enganemos, não nos deixamos enganar, nem enganamos as demais pessoas. Porém, sejamos honestos. A honestidade, isso é importante. Aqui estamos estudando, vamos estudar a Bíblia para quê? Para servir a Deus. Por quê? Para dizer-lhe, Senhor, eu sou um instrumento em suas mãos. Aqui a Bíblia tem que cumprir em minha vida, porque isso não é um livro que ficou no século passado. Isso é um livro que Deus o faz vigente todos os dias de nossa vida. Ele vivifica os escritos. O Espírito Santo não está aqui plasmado como um selo neste livro. O Espírito Santo está se movendo entre nós. É isso. Deus se move entre nós. Não é que ficou aqui na Bíblia como um conto, como uma lenda, como um mito. Não, que bonito que aqui fala que Deus existe. Não. Deus está aqui no coração de cada um. Glória ao Senhor. Assim que hoje vamos a analisar, porque me fizeram muitas perguntas referente que há muitos irmãos e irmãs que se confundem, ou pessoas recentes que vêm à igreja e eles estão confusos, porque tem passagens da Bíblia que diz que nós não somos salvos por obras, mas pela fé em Cristo, não? Leram esse verso? Então disse, não somos salvos por obras, mas pela fé. E a outra passagem que disse que para sermos salvos, temos que ter fé e ter o quê? Obras também. Então alguém me diz, mas sim há essa contradição? Vamos hoje ler e ver se é certo que há contradição ou simplesmente mal interpretação dos leitores. E vamos começar com Efésios capítulo 2, pois há muitos lugares na Bíblia onde aparece este conceito de ser salvos por fé, ser salvos que não as obras não nos salvaram, que não somos salvos por obra, mas por fé. Há muitas passagens, muitos lugares. Por falta de tempo, vamos ler somente em 3 livros, que é em Efésios 2, em Efésios capítulo 2, e rapidamente vamos ler do 1 ao 9. Então, em Efésios 2, o apóstolo Paulo está ensinando aos da cidade de Éfeso e lhes disse que Jesus Cristo vos deu vida, lhes disse, quando vocês estavam mortos em pecados, disse, estavam mortos nos delitos e pecados. E disse que Deus deu a vida através de Jesus Cristo. E disse no verso 2 que nesses pecados em que eles não estavam vivendo antes, nos quais andastes em outro tempo, seguindo correntes, muitas religiões, muitas crenças, mas que eles nunca tiveram realmente a verdade em seu coração, em seu ser, senão que o diabo, pois, era o amo de tudo, o amo do pecado, o amo do erro, o amo do mal, e que as pessoas viveu assim sem Deus. Mas chega um momento em que Deus dá a oportunidade, quando envia seu Filho Jesus Cristo,
E disse que eles começam a ter a oportunidade de conhecer a palavra de Deus e ter a Deus em seus corações. E que eles foram conscientes de que, neste momento já, uma vez que conheceram a Cristo Jesus, que já sabem qual é o caminho que leva à vida eterna, eles já não podiam dizer que andavam nas trevas, senão que já Deus os estava aceitando como filhos de Deus por causa de crer no Senhor Jesus Cristo como o único caminho de salvação. Porque antigamente o caminho de salvação era a lei de Moisés. Esse era o caminho de salvação que Deus havia dado ao povo antigo. E Deus lhes disse que todos teriam que cumprir os requisitos, as leis, os regulamentos da lei de Moisés para poder ter vida eterna. Que o que cumprisse com toda a lei viveria por ela, quer dizer, teria vida eterna. Este foi o primeiro caminho de salvação que Deus mostrou ao homem, especialmente ao povo de Israel. Mas como o povo de Israel falhou e não conseguiu ter a salvação por este caminho da lei de Moisés, Deus mostrava outro caminho importante que era Cristo Jesus, crer nele e crer em sua doutrina, que Jesus Cristo começaria a pregar, mas que essa doutrina não era diferente à doutrina que Deus havia dado a Moisés no Sinai. Os mandamentos são os mesmos, os requisitos espirituais são iguais. O único que mudava na lei de Moisés era os sacrifícios e os rituais e as comidas e as bebidas. E isso foi o único que mudou, porque tudo isso que Deus disse a Moisés era a sombra ou o simbolismo do futuro, do que viria no Evangelho. Por isso, já não havia sacrifícios de animais, porque já o ser humano que crê em Cristo Jesus vai se converter já como nesse animal sacrificado para Deus. Portanto, já não havia que sacrificar animais. Enquanto ao dia de repouso, o sábado, já não era este o sábado que teria que guardar, uma vez que Jesus Cristo vinha substituir este sábado, e Cristo Jesus é nosso repouso. Cristo é o sábado, esse repouso. Assim que nós já podemos ter a liberdade de trabalhar, de fazer muitas coisas no sábado. Porque Cristo Jesus, como nosso repouso que está em nosso coração. E já não tem nada que ver com o material. Esses dois caminhos de salvação que Deus apresentou ao homem, à humanidade, que é substituído por Cristo Jesus, então já o método de salvação mudou. O método, mas os mandamentos e a lei de Deus não mudou, porque continuam vigentes. O que não se deve matar, não se deve cometer homicídios, nem roubos, nem adultérios, nem fornicações, nem invejas, nem vinganças. Nada dessas coisas se deve fazer na lei de Cristo, na lei do Evangelho. E se comparamos, é igual com os mandamentos que Deus deu a Moisés no Sinai. Assim que nada mudou, só que o método é que antes era salvo por cumprir com todos os requisitos de Moisés. Agora será salvo por crer em Jesus Cristo, que é o único que leva à vida eterna. Por quê? Porque Cristo vai te fazer um milagre em teu coração e te vai transformar e te vai tirar a tendência pecaminosa, a tendência carnal, mundana, e então tu não vai cometer pecado, porque Cristo te transforma. Mas Cristo te transforma porque você creu nele e você quer fazer a vontade de Deus e dispor para ele. Por isso ele o faz, porque o Senhor Jesus disse que está à porta e chama. E se lhe abre a porta, ele entra. Do contrário, ele não faz a obra. Se as demais pessoas não querem crer em Cristo, o Senhor não os obriga. O Senhor não vai até eles, bom, venha, aqui a força, tu tens que me receber ou tem que crer em mim. Disse o Senhor que não. Ele espera que nosso coração esteja pronto para o chamado de Deus. E assim é a forma como ele vem a nós, porque nos dispomos para ele. Mas ele não obriga as pessoas. É por isso que esse método é mais perfeito. Porque quando estamos cheios de pecados
e crie no Senhor, nesse método de salvação. E Deus me falou, e Deus me disse, crê, confia, siga adiante, eu vou te transformar. E eu lhe digo, sim, Senhor, eu creio e sigo este caminho. Então, Ele o que fez? Ele veio ao meu coração, me mudou, me tirou os deleites pecaminosos, tirou-me tudo o que se chama pecado, Ele o tirou e tirou esses apetites. Assim que começo eu a viver uma vida reta, santa diante de Deus. Isso é uma via de salvação, um método de salvação. E não é difícil para uma pessoa converter-se a Deus, não é difícil ter uma mudança de vida. As pessoas dizem, eu não quero ir a essa igreja, a essa congregação, porque é tão difícil, eu amo ficar bêbado, eu amo fazer isso, eu vivo feliz aqui neste pecado. Amo ter muitas mulheres. Não, nas culturas, e diz, mas isso é difícil, eu não posso abandonar isso. Se essa pessoa está equivocada porque é Cristo que lhe muda, lhe tira esse apetite carnal de pecado. Então, Cristo o transforma e muda a pessoa, em troca de nós dispormos nosso coração para Deus. Não é difícil seguir o caminho de Deus, não é muito difícil. Assim que é aqui onde o apóstolo está ensinando a eles que distinguisse o que eram as obras da carne, o que são as obras da carne e que era ter salvação, se por las obras da carne, que era cumprir os mandamentos, os regulamentos de Moisés, ou crer em Cristo Jesus. Aparentemente, em Cristo Jesus, nós estamos praticando as duas formas. Cremos em Cristo e abandonamos as obras da carne, porque Cristo nos muda. Não é porque eu mudo, porque eu não tenho poder para mudar. Não posso. Minha carne não me permite, minha carne me domina. Mas Cristo sim pode mudar-me, pode mudar-nos. Assim que, quando Ele nos muda, começamos também a deixar e a abandonar essas obras da carne que antes praticávamos. Então, a salvação, dizia o apóstolo, vocês então são salvos por ouvir da fé, por crer em Cristo, ou foi as obras da carne as que fizeram em vocês uma salvação, ou vocês são salvos pelas obras da carne? Então as pessoas se confundem. Então diz, quais são as obras da carne? Então as obras da carne era tudo o que concerne à lei de Moisés. Isso é o que se chama as obras da carne. A lei de Moisés. Na lei de Moisés. Que não trabalhe no sábado, que não coma porco, que não coma coelho, que não coma os peixes que não têm escamas, que não beba tal bebida, que não trabalhe, que não faça isso nenhum outro. Era proibições. E muitos requisitos, e os sacrifícios, e as primícias, e a oferta, e as colheitas, tudo isso as pessoas tinham que fazer para agradar a Deus. E a isso se chama as obras da carne. Porque as pessoas não podiam mudar, liam os mandamentos e eles não podiam mudar, não podiam, diziam, sim, isso é pecado, eu cometi uma infração, eu estou aqui fazendo mal. É que a lei de Moisés me diz que eu tenho que estender a mão aos necessitados, aos órfãos, à viúva, ajudar, que tenho que dar da minha riqueza ao outro, ao que é pobre, eu não posso. Eu tenho uma ambição e quero guardar e quero ser rico, é que eu não posso fazê-lo. Isso se chama as obras da carne. As pessoas se convertiam em infratores da lei e por isso dizia que se vivia nas obras da carne, do material, da matéria. E isso então é o que diz aqui no verso número 3. Podem ler vocês o verso número 3. Infratores porque eles nunca puderam cumprir com os requisitos que Moisés havia ensinado.
Essas eram as obras da carne. Diz que os desejos da carne, a carne era mais forte que o mesmo mandamento escrito, proibindo, não faça isso. Mas a carne era tão forte que obrigava a pessoa a cometer essa infração. Isso é o que ele está dizendo, já que no verso 4 que diz: mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou por quê? Porque diz que enviou a Cristo Jesus para que fôssemos salvos por graça, quer dizer, gratuitamente. Gratuitamente é a salvação, somente nos exigindo crer em Cristo como o único caminho que leva à vida eterna. Essa era a única condição, que Jesus Cristo é o único caminho que leva à vida eterna. Porque no mundo há milhares de crenças e muitos caminhos que ensinam as pessoas, dizendo: este caminho é o que leva à vida eterna. Tem que fazer isso para ir à vida eterna. E se esquecem e deixam de um lado a Cristo Jesus. E aqui no verso número 7 diz que, no 6 diz: juntamente com Cristo, Deus nos ressuscitou, porque cremos em Cristo, nos ressuscitou e fez-nos sentar nos lugares celestiais. Disse: nós hoje consideramos que temos conhecido esta palavra viva, onde Deus está se manifestando, onde seu Espírito se manifesta e nos faz promessas, nos fala e nos promete e nos cumpre muitas coisas, além dele manifestar-se em nossas vidas com muitos milagres e sinais. Disse que a isso lhe chamamos que já estamos vivendo em lugares celestiais, porque Deus nos dá paz, alegria, felicidade. E isso é já viver como nesse primeiro céu. É viver nesses primeiros lugares celestiais, com Cristo, porque estamos desfrutando da presença do Espírito Santo. Toda vez que você fala em outras línguas, ou toda vez que você está orando e louvando a Deus, fala em línguas, ou profetiza, ou vê visões, você sinta que está vivendo nos lugares celestiais, porque é o Espírito de Deus que está com você, dando-lhe esta unção, esta manifestação. E aqui, então, aqui disse que nos séculos, disse que Deus fez tudo isso para mostrar no futuro, disse, nos séculos vindouros ou futuro, as supremas riquezas de sua graça que Deus deu para conosco em Cristo Jesus. Se o Espírito Santo não se manifestasse entre nós, estes versos de nenhuma maneira poderíamos dizer que se estão cumprindo. Diríamos que é uma mentira, porque já passaram muitos séculos. Aqui está falando, diz que para mostrar nos séculos vindouros ou no futuro, a riqueza de Deus, a riqueza de sua graça em Cristo, às pessoas. E se nós não vivêssemos a experiência do Espírito Santo, diríamos, isto é uma mentira, não está se cumprindo estes versos bíblicos. Mas como o Espírito Santo se manifesta entre nós, isto é uma verdade, que é o que estamos vendo e desejamos ver mais da parte de Deus. Desejamos ver a manifestação mais gloriosa do nosso Deus em nossas vidas. Então diz no verso número 8, leiam. Então diz que a graça é gratuita por meio de Cristo. Esta fé que fala aqui, está falando é Cristo e seu Evangelho. Diz, sois salvos gratuitamente por meio de haver crido em Cristo Jesus. Porque essa é a fé. Esta é a fé, o Evangelho de Cristo. Crer nele como o único caminho de salvação. Como o caminho que Deus mudou e ficou atrás um caminho que Deus havia mostrado, que era a lei de Moisés. E no verso 9 diz, não por obras. Aqui é onde, às vezes, as pessoas se confundem. Porque diz, bom, eu já creio em Cristo Jesus, assim que sou salvo por fé. Mas eu não tenho que fazer nenhuma obra
porque já sou salvo por fé. As pessoas se confundem, porque não entenderam o que significa obras. Aqui diz, não por obras, diz que esse dom que Deus deu, essa salvação gratuita que Deus deu ao homem, diz que não foi por obras, mas a quais obras estão se referindo? A lei de Moisés. A lei de Moisés estava referindo, não por obras foi salvo o homem, não pela lei de Moisés, porque ninguém cumpriu a lei de Moisés. Diz, para que ninguém se glorie, porque somos feituras de Deus, somos criados em Cristo Jesus para obras novas. Então, essas boas obras que o homem nunca cumpriu na lei de Moisés, porque não conseguiu, diz que nós em Cristo Jesus, sim, podemos cumprir e as obras, fazer boas obras. E vamos ler sobre as obras para ver quais são. Passemos a Gálatas 5:16. Gálatas está atrás, uma folha atrás, por favor, uma folha atrás. Gálatas 5:16. Então, o que diz em Gálatas 5:16? Diz que o apóstolo Paulo diz, andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Mas eu gostaria de mudar essas palavras e dizer, andai no Evangelho de Cristo Jesus, porque o Espírito Santo, ou o Espírito de Deus, é o mesmo Evangelho de Cristo, é o mesmo Cristo Jesus. Cristo Jesus é o Espírito de Deus. Cristo Jesus é o Espírito do Senhor. Cristo Jesus é o Evangelho. Cristo é a fé, Ele é. Então diz, andai no Espírito, andai no Evangelho de Cristo, e não vai satisfazer os desejos da carne. E qual é o desejo da carne? As pessoas, quando viviam na lei de Moisés, nunca puderam cumprir. Na lei de Moisés, não adulterarás. E então o homem vivia em adultério. Não cometas furtos ou roubos. E as pessoas viviam roubando, furtando. Não sejais mentiroso. E as pessoas viviam enganando, as pessoas mentindo. Viviam nas obras da carne. As obras da carne, as que proibia, eles viviam cometendo isso, porque nunca puderam mudar. Não havia quem os ajudasse a mudar. O Espírito Santo, hoje, que o temos conosco, nos ajuda a mudar. Glória ao Senhor. Então, por isso diz, é melhor viver no Evangelho e no Espírito do Senhor, e não viver nas obras da carne, quer dizer, na lei da antiguidade. Porque na lei da antiguidade, todo mundo viveu na carne. Então diz, o desejo da carne é contra o de Deus, o Espírito, e o desejo do Espírito é contra do materialismo, dessa carnalidade, desse homem pecador. E diz que eles se opõem entre si. Então, no verso 18 diz, mas se vocês são guiados pelo Espírito ou pelo Evangelho puro de Cristo, não estáis sob essa lei da antiguidade, que eles dizia, não faça isso, não coma, não beba, e você não podia obedecer, e que sempre caía nesta infração. Então, no verso 19, enumera que são as obras da carne, ou que era o que a lei de Moisés proibia. Podem ler vocês o verso 19. Bom, e para que seguimos lendo onde fala de idolatria, feitiçarias, inimizades, pleitos, ciúmes, iras, contendas, dissensões, heresias, invejas, bebedices, orgias, bem? Tudo isso era proibido na lei de Moisés. Tudo isso estava escrito na lei de Moisés. E as pessoas liam ao povo a lei. E não faça isso, não faça o outro. E todos viviam neste pecado, porque ninguém podia mudar. Então, viviam nas obras da carne. Assim vivia. E já nosso Deus
disse, agora o método é diferente. Agora já não é pelas obras da carne, porque como ninguém salvou, agora é pela fé em Cristo Jesus, por crer em Cristo. Porque Ele é o único caminho. O que crê e dispõe seu coração, pois Ele entra a viver e lhe tira todo o pecado. Então, aqui já estamos entendendo o que era isso das obras da carne, não? Então, como já estamos compreendendo um pouquinho quais são as obras da carne, vamos ler um verso que tanto confunde a muitas pessoas em Tiago, capítulo 2, verso 14. Tiago, capítulo 2, verso 14, está depois de Hebreus. Depois de Hebreus segue Tiago. Tiago, capítulo 2, verso 14. Fala esse verso que aparentemente as pessoas se contradizem, ou as pessoas dizem que é contraditório, se confundem. Podem ler vocês, irmãos. Isso, mas há muitos que se confundem. Dizem, mas como assim? Se em outros versos dizem que nós somos salvos pela fé e não por obras, porque aqui está dizendo que alguns dizem que têm fé e não têm obras, dizem que estão perdendo tempo. Aparentemente é contraditório, não? Mas não é contraditório, porque já compreendemos que a salvação não vem por obras da carne, que era o quê? A lei de Moisés. E aqui Tiago diz, irmãos, alguns dizem, tenho fé, quer dizer, creio no Evangelho, creio em Cristo. Não tem obras. E aqui diz que a pessoa diz que tem fé, que crê em Cristo, que segue vivendo na lascívia, na mentira e no rancor, estará desempenhando algo, fazendo algo bom, está perdendo tempo. Então, o que quer dizer? Que, de todas as maneiras, quando a pessoa crê no Senhor, crê em Cristo, Cristo tem que fazer uma limpeza nele e mudá-lo. Quando o Senhor muda a nossa vida e nos transforma, quando somos o quê? Sinceros. Quando nos dispomos e quando queremos fazer a vontade de Deus. Quando queremos agradar a Deus. Quando queremos fazer o bem. Quando queremos levar uma vida reta, então Deus vem à minha vida, ao meu coração e me muda e me transforma. E assim já não pode dizer aqui Tiago que, irmãos meus, de que aproveita se algum diz que tem fé e não tem obras? Diz, a fé sozinha pode salvar-lhe? Disse não. Disse que não, que a fé só não pode salvá-lo, porque ele tem que dar frutos, não? Ele tem que dar frutos de arrependimento e mostrar esses frutos, e a esses frutos também se lhes chamam as obras. Que está dando você para Deus? Não, pois tem uma mudança de vida, porque antigamente eu era muito irresponsável. Antigamente eu não valorizava, não respeitava meu lar, minha família. Agora sim, valorizo, respeito, sou responsável, organizado, cumpro com meu dever. Está dando o quê? Está tendo o quê? Boas obras? Se vê as boas obras? Está dando frutos? Além de ter fé, porque teve fé em Cristo e o Senhor começou a fazer um milagre em sua vida, a mudá-lo. Então, não é contraditório. Por aí é um coro que diz que nós somos salvos por fé e não por obras. Então as pessoas se confundem, mas essas obras referem-se à lei de Moisés, porque a lei de Moisés tinha os requisitos escritos e as pessoas nunca puderam fazê-lo, então vivia nesse pecado, digamos, sempre violando, quebrantando essas leis, esses regulamentos. Então, já por isso, quando diz que vivemos por fé, é em Cristo, no Evangelho do Senhor. E Deus faz o milagre em nossas vidas, graças a Ele. E o Senhor, pois, está hoje conosco também, porque se manifesta em nossa vida, seu Espírito está conosco,
graças à promessa que Cristo fez, que o Espírito Santo estaria com a igreja para sempre. E por isso nós lutamos, valorizemos que Deus nos chamou, Deus nos trouxe e nos tem congregados neste lugar. A todos, como igreja, nos chama seus filhos. E se algum de nós chegar a falhar, pois o Senhor castigará, mas sua igreja seguirá adiante. E é nosso dever falar a todos, nosso povo, falar-lhes de Deus. Falar-lhes dessas experiências que estamos vivendo. Que Deus é real. Que Deus vive. Que Deus existe. Que Deus se manifesta. Que não é somente uma escritura. Que somente está aqui escrito, mas que Ele se manifesta em nossa vida. Que sejamos sinceros e não nos iludimos com tantos títulos, de dizer que sou, que me deram um título de tal, coisa que sou não um personagem, e não tenho nada e não demonstro ter o poder de Deus. Que nós façamos e falamos como quando o apóstolo Paulo dizia que quando viajava e visitava lugares ou igreja, dizia, eu não vou com tanta conversa, eu vou com o poder de Deus, demonstrando que tenho de Deus. Isso. E nós também temos que fazer o mesmo. Nós também devemos fazer igual. Dizer, nós não vamos com tanta conversa, senão com o poder de Deus, com o respaldo que Deus nos dará para ensinar, para corrigir, para orar pelas pessoas, para pedir a Deus que se manifesta fazendo milagres e sinais, curas, maravilhas, que cure a alma das pessoas primeiro e depois o corpo. E que Deus lhes dê paz e a felicidade. E que todas as palavras que pregamos, que Deus o que as respalde. Assim que a glória e a honra é para o nosso Deus. Bom, vamos continuar com umas perguntas. Agora sim, continuamos com uma pergunta. Irmã, boa noite, que o Senhor continue a abençoar. Irmã, tem uma pergunta aqui com respeito à Bíblia em Levítico, capítulo número 7. Sim, em Levítico 7, sim. Sim, irmã, disse a palavra de nosso Deus, além disso, nenhum sangue comereis em lugar algum em que habiteis, nem de aves, nem de bestas. No 27 diz, qualquer pessoa que comer algum sangue, tal pessoa será cortada. Agora vamos passar a Deuteronômio. Em Deuteronômio, capítulo 12. O verso 16 diz, somente não comerás o sangue, sobre a terra tu o derramarás como água. Você nos ensinou, irmão, uma vez em um estudo bíblico, faz como 6 anos, talvez eu escutei, o sangue não se deve comer porque ele é que dá a vida à carne. E aqui o Senhor está dizendo claramente, então me surge uma pergunta, irmão, porque tem umas denominações as quais não permite nada com sangue, irmã. Eu trabalho na parte da saúde, sou fisioterapeuta desportivo, para a honra e a glória do Senhor. Foi uma dos triunfos que o Senhor me deu ao trazer-me a esta nação. Eu estou trabalhando atualmente, tenho mais de 5 anos trabalhando com umas terapias novas. E gostaria, irmã, que nos ensinasse, porque eu utilizo o sangue, fazemos uns procedimentos, e desse sangue tira o que se chama as bases proteicas, que são muito mais regenerativas, inclusive, que as células-mães, segundo estudos que estão fazendo atualmente nos Estados Unidos. E tudo tem seus estudos científicos, seus estudos médicos, e temos visto, irmã, os resultados. Quanto a essas pessoas que não querem entender, porque muitas pessoas têm chegado à consulta perguntando, querendo tomar a terapia, mas pergunta com sangue? Não. Eu só lhe dou uma explicação e digo, veja, há uma pessoa que é um ser que Deus ama muito, e com essa pessoa eu aprendi, e posso contar algo a você, não é para contradizer, pois respeita a sua palavra. Deus fala muito claro de não comer, o termo não comer é ingerir-lo, tomá-lo, bebê-lo, perdoa a minha expressão, tragá-lo, em alguma parte se diz tragou algo, não? Então, estou falando, digo, não, é diferente a injetá-lo. É diferente a uma transfusão. Não há inconveniente em utilizar o sangue
para trabalhar esse tipo de terapia, o que estamos fazendo atualmente? Deus abençoe, irmã. Não, aqui o que ensina é que Deus havia ensinado ao homem que sacrificasse os animais. E lhes ensinou como devia sacrificar os animais para o consumo e também para os sacrifícios para Deus, para levar ao templo os sacrifícios para Deus. Deus ensinou a eles como sacrificar os animais, que teria que tirar o sangue, que parece que é a morte, mas sem dor, que vai sofrer o animal. Quando lhe extrai o sangue, o animal morre sem dor, sem sofrimento. E Deus, então, os ensinou que quando eles extraíssem o sangue do animal para matá-lo, que não bebessem esse sangue, que não o bebessem aqui pela boca e que chegue ao ventre, senão que o derramasse na terra. Isso foi o que Deus deu, o ensinamento que Deus deu. Deus também ensinou a ciência, Deus é dado ao homem a capacidade, a ciência para fazer uso de todos os produtos, de todos os elementos e de todas as coisas que existem na Terra, para os remédios, para as vitaminas, para tudo isso, pois Deus deu ao homem o conhecimento e também as capacidades para descobrir e para investigar todos esses assuntos. Assim que nós, pois, não vamos nos confundir nem exagerar e chegar ao fanatismo. Por exemplo, uma transfusão de sangue. A transfusão de sangue não é que a pessoa vai beber o sangue, porque diz que o que bebe chega ao organismo que o expulsa. Então diz que a transfusão vai na veia. Aqui mesmo diz que o sangue é a vida, é para dar vida. Então, uma transfusão é para dar vida a uma pessoa que está morrendo, porque não tem sangue. Então, injetam sangue e vive a pessoa. E fica aí o sangue nas veias. Pois isso, a Bíblia, como não nos explica essas coisas, e o que a Bíblia não nos explica claramente, pois nós o fazemos. A Bíblia explica claramente que o sangue que se extrai do animal não tem que bebê-lo. Mas não explica nada mais a Bíblia. O outro, vê que está se empregando é para o benefício e para a saúde de outras pessoas. Porque seria mais doloroso deixar morrer uma pessoa que não tem sangue, que sangrou, e lhe saiu todo o seu sangue, que alguém tem o seu sangue que pode doar, e não, pois, deixa que morra. Pois ainda como ficaria a consciência, não? Lhe acusa a consciência dizendo, bom, mas você podia fazer algo bom e nunca fizeste. É isso. Ou mesmo com as perguntas que me fazem as pessoas de doar os órgãos. Pois a Bíblia nunca nos disse nem sim nem não de órgãos. O único que diz é que o nosso corpo volta a ser pó. E digo eu, se voltamos a ser pó, então por que uma pessoa que quer doar seus rins? Pois por que não o doa a alguém que está aí sofrendo, atormentada de dor por falta de um rins, que não se morre, nem se cura, e está aí todo dia padecendo? Isso é mais cruel, isso é mais triste. Ver uma pessoa reclamando e sofrendo de dor, e tendo as coisas aí à mão, e tendo que alguém doou um rins, alguém doou algum órgão do seu corpo para que essa pessoa não sofra. Então a outra solução seria, não, pois injete a este que está doente do rins e injete algo para que morra. Pois tão pouco, porque a vida pertence a Deus. Então já os médicos se converteriam em homicidas. Então nós devemos ser realistas, práticos, ter lógica para todas as coisas, sem cair no fanatismo. Não em exagerações, nem em fanatismo, mas no lógico, no que é prático. E Deus nos está ensinando, porque o Senhor nos ensina muitas coisas. O Espírito Santo, Ele sempre está nos ensinando a boa maneira de viver. E está nos ensinando o que é mal e o que não é mal. Até agora, nunca o Espírito Santo nos ensinou de que seja mal fazer uma transfusão de sangue. Nunca nos ensinou isso. O assunto de questão do sangue, pois dizem que hoje há muitos produtos que fazem com sangue. Mas como nós não sabemos, pois nós o comemos e não vamos investigar, porque para que vamos investigar de que fazem cada produto, porque aí tornaremos loucos aí, investigando, então não vamos ter o que comer depois. É melhor não perguntar, é melhor não saber e já.
não há problema. O apóstolo Paulo ensinava, dizia o apóstolo Paulo, quando vocês vão a algum lugar, comam tudo que eles põem à frente. Coma-o, não pergunte o que é. Mas se um dia desses você vai a algum lugar, senta à mesa, e quando vai comer, alguém diz, e isso foi sacrificado aos ídolos, então disse, não o coma. Disse, não pela pessoa, mas pela consciência do que está dizendo que foi sacrificado aos ídolos. Porque se você come isso, então o outro te critica. Diz, sim, olha, comeu isso que foi sacrificado aos ídolos. Deus proíbe a idolatria e olha, ele está comendo isso que foi sacrificado ao ídolo. Então diz que a consciência dessa pessoa é que vai não a remoer o outro. Então diz que por prudência não come essa comida. Mas se ele não tivesse dito nada, que isso foi sacrificado aos ídolos, pois você a come e nada acontece. Não acontece nada. Deus não vai dizer nada por isso. Bom, assim é tudo, assim são muitas coisas. Assim também é essa questão do sangue, igual. Que vocês estão usando o sangue porque um lhe tira o sangue aqui pelas vezes para fazer os exames, não? Que como está o triglicerídeo, o colesterol, o açúcar, bom, tantas coisas. Isso é normal. Deus fez todas essas coisas para a saúde. Então, se estão tirando e extraindo o bom que tem para que as pessoas vivam bem, pois eu não creio que Deus vai irar-se por isso. Eu não creio que o Senhor vai irar-se por essas coisas. Bom, aqui claramente diz, não o beba, não o consuma onde chega seu ventre para digeri-lo, pois isso não o fazemos. Mas se comemos comida por lá que o preparam com sangue, não sabemos, pois tão pouco Deus vai nos julgar por isso. Porque somos inocentes e não sabemos do que fizeram isso, para que vamos a perguntar. É isso. Bom, recordo que no princípio me perguntavam tanto sobre os chouriços e sobre os enchidos feitos de sangue. Eu não sei se isso existe por aqui. Sim? Aqui também se diz chouriço? Ah, bom. Sempre era, em todos os estudos bíblicos me perguntavam dos chouriços. Pois como sabemos que os chouriços fazem de sangue, não, pois não tem que comer. Mas se alguém em algum país leva-lhe um chouriço por lá em um lugar onde não o conhece, leva-lhe e diz, coma que isso é delicioso, então a pessoa come. E não acontece nada porque ele não sabia que era sangue. Mas ao que sabe, diz a consciência, não? Que por causa da consciência, não. Isso é feito com sangue, não quero. Bem, a consciência é isso. Bom, vamos dar graças a nosso Deus nessa noite, pela meditação, porque temos aprendido e pedimos ao Senhor que nos ajude também para mudar, para que possamos obedecer-lhe, possamos submeter-nos a Ele, fazer a sua vontade, agradar em tudo a nosso Deus. E que Deus nos dê o espiritual, que nos dê os dons. E que o Senhor nos faça homens e mulheres de Deus. Que nos faça homens e mulheres, filhos de Deus. Então vamos orar a nosso Pai. Bendito Deus Todo-Poderoso. Pai Santo, te damos graça nesta noite. Estivemos lendo Tua palavra e meditando nela. Trouxemos à nossa memória tantas coisas bonitas e formosas que nos aconteceram na vida, de como Tu, meu Senhor, desde sempre esteve pastoreando-nos, esteve ciente de nós, vigiando-nos, olhando-nos e vendo-nos com esses olhos de misericórdia, de tal maneira, Senhor, que Tu nos trouxe, nos chamou, nos fez um chamamento, nos escolheu, nos trouxe aqui a Tua congregação, meu Senhor, porque esta é a congregação a qual Tu estás formando desde faz alguns anos, meu Senhor, está formando como prometeu desde o princípio, e assim hoje está cumprindo em nós esta Tua palavra. Obrigada, meu Senhor, porque Tu eres fiel e Tuas promessas são fiéis e verdadeiras. Tua misericórdia é para sempre e Tu jamais nos decepciona. Tu sempre cumpres tudo o que nos prometeu, meu Senhor. Tudo o que temos vivido, vimos Sua mão poderosa, vimos Sua misericórdia, vimos Teus prodígios, vimos curas, milagres, vimos como Tens atuado na vida de cada pessoa, de cada ser humano, homem ou mulher, quem quer que seja. A todos os tem amado e abençoado, meu Senhor.
e vimos tua mão poderosa, por isso cremos em ti. Cremos em ti, Senhor. Cremos em ti. Ajuda-nos, Senhor, a agradar-te. Ajuda-nos a fazer tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, para que nós dispomos nosso coração para ti e que não te decepcionamos e que nós não vamos desfalecer no caminho, senão que tu nos ajude a seguir adiante até o fim de nossas vidas. Que te sirvamos, que te sigamos, que te obedeçamos, que te agradamos, Senhor, em tudo. Que louvamos teu nome, que te glorificamos, que te honramos com nossas ações, com nossas boas obras, que te agradamos em tudo. Pai Santo, obrigada, meu Senhor. Estenda sua mão poderosa nesta noite e abençoa a todos os teus filhos e tuas filhas que estão aqui em Santo Domingo nesta noite e também a todos que nos veem no vídeo, a todos eles que dispuseram seu tempo para ver o ensinamento, para clamar a Ti, para pedir-te, porque têm a confiança em Ti, depositaram sua confiança em Ti, vieram com a esperança de receber de Tua mão uma bênção, de receber de Tua mão o poder, a graça que Tu dás a cada um, meu Senhor. Eles vêm, Senhor, esperando que Tuas bênçãos sejam com eles, espiritual e material também. Porque no material também Tu sabes o que cada um necessita e Tu já o sabes, meu Senhor. E no espiritual, meu Senhor, dá o Espírito Santo àqueles que não o recebeu, os dons espirituais também a eles, aos que não recebeu os dons, e também Tu esteja convencendo aqueles que em seu coração todavia fica uma chispa de incredulidade, de dúvida ou de temor, de medo. Te peço, meu Senhor, que estenda Tua mão poderosa, que Tu abençoa cada um, meu Senhor, que Tu libertas cada um e que Tu rompas esse jugo de escravidão do diabo e que Tu destruas a obra maligna e que desate os laços de morte, os laços de doenças, das ataduras, que Tu tires as bruxarias, as feitiçarias de muitos, que Tu libertas, meu Senhor, e tira também daqueles que têm espíritos maus, demônios em seus corpos, em sua mente, em seu coração, em seu cérebro, que Tu os limpa, os liberta, que Tu rompas todos os jugos de escravidão do inimigo. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai Celestial. Obrigada, meu Pai, em nome de Teu Filho, Jesus Cristo de Nazaré. Porque Tu farás essas mudanças, Pai meu. Em todos vou fazer essas mudanças, essas bênçãos. A todos vou libertar. A todos darei o triunfo. A todos vou tirar o fracasso de suas vidas. E a todos vou tirar as ataduras. E os vou libertar e os vou limpar. Vou fazer de cada um homem novo uma mulher nova, uma mulher pura, um homem puro que me sirva, porque eu vou os abençoar no espiritual e estarei lhes dando o espiritual e me manifestarei em cada um deles. E estou libertando e curando a muitos também, estou limpando os corações e estou limpando a mentalidade de alguns. E estou tirando também a incredulidade e a dúvida, porque a dúvida e a incredulidade persegue a muitos. Mas tudo isso eu estou tirando e estão crendo, crerão e seguirão adiante e serão firmes e seguirão firmes. E esta igreja e esta obra crescerá muito, vai se multiplicar, porque muitos dons, muitos prodígios farei e muitas bênçãos estarei dando, assim que alguns vieram com esse propósito firme de receber e com o propósito firme também lhes darei, porque todos receberão poder do alto, triunfos e vitórias. Obrigada, Pai Santo. Obrigada, Pai Celestial, por essas Tuas promessas, porque Tu és fiel e firme no que falas e no que prometes e no que nos diz. E vais adiante e vai ter o Espírito Santo também e vão receber o espiritual e terão os dons espirituais verdadeiros e terão uma mudança de vida e uma liberação, uma mudança, grandes triunfos e vitórias. Obrigada, aleluia, obrigada. El gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza
Glória a nosso Deus. Graças ao Senhor. Louvado o nome do meu Pai Celestial. Muito obrigada, irmãos. Muito obrigada a vocês por seu carinho. E dou graças ao meu Deus porque os trouxe, porque estou conhecendo vocês tão queridos, meus irmãos da República Dominicana. Eu sei que vocês são muito alegres e o dia que o Senhor lhes dê tudo o que Ele prometeu esta noite para dar-lhes a todos, que o Senhor prometeu dons espirituais que lhes vai dar e que realmente lhes usará de grande maneira. Grandes bênçãos para todos vocês. E Deus fez promessas esta noite muito bonitas. E Deus deu também do seu Espírito, dons e também muitos milagres também. Assim que vocês, no transcurso dos dias, vão escutar os testemunhos do que Deus deu nesta noite a vocês. Muito obrigada, obrigada.